Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa mais nova videoaula de equipamentos, certo? De maneira que estamos aqui tratando da matéria de fornos, como todos já sabem, meu nome é Rafael. E na última aula nós falamos sobre suportes de tubos, né? Suportes intermediários de tubos, bem como as serpentinas, né? Que podem inclusive ser regidas por várias normas numa mesmo conjunto de serpentinas. Bom, de maneira que dessa vez vamos começar a falar aqui nessa nossa última videoaula de fornos sobre a deterioração dos tubos, né, pelo coqueamento, certo? Vamos falar também sobre suporte de mola. Então, sem mais delongas, pedir para que os senhores me acompanhem na leitura aqui, tá? Vamos começar sobre deterioração de tubos, coque. Bom, alguns fornos, mesmo operando nas condições de projeto, sofrem um processo de coqueamento ao longo da sua campanha, ou seja, independente de estar operando ou não em conformidade, vai haver um coqueamento, vai haver um acúmulo de resíduos que se tornará coque. Entretanto, nos fornos de destilação atmosférica e vácuo, tem-se em média um descoqueamento intermediário por campanha em fornos de coqueamento. O prazo médio entre descoqueamento situa-se entre 6 e 9 meses, ou seja, o prazo para você ter um descoqueamento de 6 a 9 meses em fornos de coqueamento. Todos os métodos de descoqueamento provocam perdas de produção de aproximadamente 5 dias. Temos que o coque formado junto à parede do tubo age como um isolante, elevando ao aumento da temperatura de pele do tubo. Ou seja, você ali com a pele formada pelo coque, você tem o que? Uma não transmissão de energia, certo? Um desequilíbrio justamente por conta dessa parede que envolve, certo? Um desequilíbrio. Por exemplo, vemos aqui no esquema, olha só, sem coque, certo? Temos que nessa região temos a 465, aqui também, e aqui a 450 e aqui a 480. Com o coque, com essa deposição de coque nessa região aqui já fica um pouco mais diferenciado, porque nessa região haverá 500 e aqui também 500, enquanto que aqui haverá 450 e aqui haverá 100 graus a mais, ou seja, vai haver um aumento da temperatura de pele do tubo justamente por causa desse acúmulo de coque, certo? Porque afinal de contas ele vai absorver calor, ele vai sofrer com a energia térmica tanto quanto a parede do tubo. O exemplo ao lado foi calculado considerando-se um fluxo de calor típico para um forno atmosférico. As temperaturas foram calculadas para o tubo limpo e com 3 mm de coque, ou seja, essa deposição aqui possui 3 mm de espessura. Observa-se um aumento de 70 graus na temperatura de pele, ou seja, houve totalmente um aumento, né, da sua temperatura por conta dessa deposição, o que não é bom. Temos aqui pela termografia que essa região mais clara aqui, ó, diz respeito ao que? A uma região com a temperatura mais elevada. Se a temperatura é a mais elevada, significa dizer que aqui há o que? Um coqueamento. Como eu já havia lhes dito anteriormente, há um aumento da temperatura na pele do tubo por conta do coqueamento. Como a geratriz virada para a chama dilata mais que a oposta, porque ela está em contato direto com a chama, pode ocorrer o que? O encurvamento do tubo em direção à chama, que numa maior intensidade pode levar o tubo a saltar dos suportes. Ou seja, ele há um encurvamento, certo? Porque uma região ela está em contato com a chama, então ela sofre mais com essa dilatação, com essa influência térmica. Então, à medida que o outro está somente com a chama da reirradiação do refratário, certo? Se há um coqueamento dessa parte que está em contato direto, vai haver mais calor absorvido ainda, o que vai acontecer o quê? Com uma deformação plástica, que seria esse encurvamento do tubo em direção à chama, certo? Fazendo com que ele possa até sair do repouso, né, que ele estava em cima daquele suporte, como esse caso que nós podemos acompanhar aqui, olha só. O tubo ele envergou, ele encurvou de maneira que ele saiu da região do suporte de tubo aqui e em direção à chama. Agora vamos para o método de descoqueamento desses tubos. Vamos lá. Primeiro, descoqueamento a ar e vapor. Divide-se em duas etapas.
Primeiro é a desagregação e a segunda é a queima. Vamos falar sobre a desagregação. O coque é desagregado pela passagem de vapor pelos tubos com inversão de fluxo. Ou seja, você tem um fluxo de transmissão de calor da esquerda para a direita. O vapor ele vai passar por dentro dos tubos de que forma? Da direita para a esquerda, certo? Inversão de fluxo com vapor. Essa é a primeira parte do descoqueamento ar e vapor, é a desagregação. A segunda é a queima, que injeta-se uma vazão controlada de ar que promove a queima controlada do coque, ou seja, alta temperatura, o combustível que é o coque e o comburente que é o ar, faz com que haja o quê? A queima controlada desse coque residual, desse coque encruado na parede. Devido à sua própria natureza, o descoqueamento a ar e vapor é uma operação de maior risco para o equipamento. Não é raro a perda do controle da temperatura de pele dos tubos durante essa operação. Por quê? Há a injeção, até então controlada, certo, do ar, mas essa queima, ela junto com a própria combustão externa do queimador, gerada pelo queimador, faz com que haja um desequilíbrio provável, né, termicamente dizendo, o que faz com que você perca o controle, por isso que a nossa apostila nos diz que é um risco para o equipamento, mas é necessário para efetuar o descoqueamento. Temos outras formas de descoqueamento também, como veremos a seguir. Por exemplo, limpeza por PIG. PIG são aqueles instrumentos que são utilizados principalmente, né, no caso da inspeção de dutos, para limpeza, rastreamento e etc. Bom, limpeza por PIG. São passados nas serpentinas diversos PIGs nos quais são montados insertos metálicos e de metal duro, que removem o coque por usinagem. Ou seja, esse PIG ele passa por dentro do tubo, é um PIG de limpeza, e esse PIG por meio de usinagem com insertos metálicos e de metal duro, fazem uma usinagem removendo assim todos esses detritos de coque. E logo posteriormente vem o hidrojato, né, que é uma água bombeada por bombas de altíssima pressão, que é lançada por meio de bicos à superfície do tubo arrancando o coque. Ou seja, a própria pressão de impacto do seu tubo, da sua água no seu coque, faz com que haja a remoção dessa carepa, né, desse incrustamento de coque. Esses dois métodos envolvem a contratação de empresas especializadas, ou seja, não é simplesmente nós, inspetores de equipamentos, que vamos lá e efetuamos isso. Nós podemos acompanhar o andamento, mas são empresas especializadas que fazem esse tipo de limpeza, justamente pelo risco que tem de operar, por exemplo, o hidrojato. Deterioração dos tubos com corrosão por meio de ácido sulfídrico, o famoso e perigosíssimo H2S. Bom, o H2S presente na carga ataca a superfície interna dos tubos. Óbvio, é um gás nocivo e ele ataca internamente a superfície dos tubos, certo? Tentando provocar neles uma corrosão ácida. De um modo geral, os materiais selecionados resistem bem a esse ataque. Resistem bem, mas não é por isso que não deva ser feita a manutenção. Contudo, o sulfeto de ferro na superfície do tubo em contato com a umidade e com o oxigênio formam o quê? Os ácidos politônicos que nós já vimos na outra videoaula. Essa condição ocorre tipicamente nas paradas de manutenção. Os tubos de material austeníticos são tipicamente sujeitos ao trincamento por ácidos politônicos, justamente pelo ataque de caráter ácido, certo? Com a diferença de potencial, faz com que hajam rompimentos. Rompimentos esses são chamados de trincas. Medidas para combater o ataque dos ácidos politônicos, né? Afinal de contas, falamos tanto sobre eles. Então está na hora da gente aprender, né, medidas de combate a esse ácido. Durante as paradas, os tubos devem ser neutralizados conforme o procedimento NACE RP 0170. E o segundo adendo é que o código API RP 573 recomenda que os resíduos da solução alcalina sejam deixados no tubo durante a parada. Ou seja, para que não haja a mistura com o oxigênio, é necessário que ele fique lá, aquela solução, aquele resíduo de solução alcalina fique encruado lá durante a manutenção. Deterioração dos tubos de condensação ácida.
A semelhança ao que acontece com a chaparia, a superfície externa dos tubos está sujeita ao ataque externo pelo ácido sulfúrico que se forma durante as paradas, ou seja, é semelhante ao ataque pelos ácidos politônicos. Entretanto, esse ácido dessa vez é um ácido sulfúrico que se forma durante as paradas quando entra em contato com a superfície externa, né? Medidas para combater esse ataque. Os tubos devem sofrer neutralização externa imediatamente após a parada, ou seja, acabou a parada, fechou o equipamento, antes da partida de fazer o teste de fumaça da partida, neutralizar o seu tanque, né? Uma neutralização externa, imediatamente assim que acabar a parada de manutenção. Os fornos com isolamento por manta cerâmica deverão ser lonados antes da lavagem, pois a manta se deteriora se encharcada, ou seja, a propriedade dela, né, como ela é uma manta cerâmica, se ela se encharca, ela se esfarela, se deteriora. Então tem que ter uma lonagem, né, tem que ser exatamente lonados para que não sofram com esse tipo de ação. Essas são as normas aplicáveis, senhores. A API STD 560, que rege a fornos sujeitos à chama, ou seja, as formas como devemos combater, como devemos lidar, né, com esses fornos. Temos a API STD 530, que é o que? Rege de cálculo de espessura de parede de forno, né, dos tubos, né, da parede tubular para os fornos. Certo? Ela calcula quanto com relação ao schedule, aquele esquema que falamos na última videoaula. A API RP 573 diz respeito à inspeção de fornos e caldeiras, certo? Os parâmetros que devem ser avaliados, bem como as tolerâncias. A norma brasileira ABNT-NBR 10778 diz respeito à nomenclatura de fornos, aos tipos dos fornos que nós já vimos. E a norma 1671, que é o projeto de fabricação de forno. Essa norma também é uma norma nacional. Agora vamos entrar no que chamamos de forno reformador. Tínhamos o forno reator e temos agora o forno reformador. Vamos a ele. Nós aqui temos um esquema básico de um desenho de como funciona e aqui uma foto original de um forno reator em período de manutenção. Percebam os andames que circulam ele, né? Vamos falar sobre os suportes de tubos desse forno reformador. Concepção original. Suportes de mola de carga variável. Óbvio, somente 50% do peso no topo, ou seja, somente 50% do peso é comportado no topo. E produz temperaturas mais baixas, relação vapor-carbono maior 4. A observação. Os suportes de mola de carga variável atendiam às condições operacionais, mas eventualmente os tubos sofreriam bowing. É o que veremos a seguir. Bowing. Embora não haja na literatura limite de aceitação para esse bowing, recomendamos que ele passe a um melhor acompanhamento a partir de meio diâmetro. Não haja esse bowing no caso. Caso atinja 2 diâmetros, deve ser providenciada a remoção do tubo. Não haja esse tipo de danificação. Na concepção moderna, hoje em dia, né, o forno reformador possui 70% do peso no topo, ou seja, não mais 50%. São temperaturas mais altas com a relação de vapor-carbono menor que 4, antigamente era maior. E grandes capacidades, né, de 208 tubos por 104 suportes. E a observação diz o seguinte: os suportes de mola de carga variável não atendiam às condições operacionais. Ou seja, esse tipo de forno ele não estava com suporte de mola atendendo às condições de trabalho, certo? Havia uma grande variabilidade, suportes em série de relaxação. Temos aqui um exemplo de um suporte de tubo, né, feito por meio de suporte de mola na Reduc, né, é o forno 6201, que possui ali aumento na temperatura, certo? Ele proporciona um aumento na temperatura do produto, do processo, né? 70% do peso suportado no topo e carga variável. Agora, qual eram as dificuldades, limitações? Difícil seleção de suporte, suporte de mola de carga variável, ou seja, não era uma carga constante, e suportes duplos, no caso de necessitavam de 2 molas.
Aqui temos uma outra foto, né, do forno reformador, mesmo forno. Percebam aqui, olha, duas molas longas montadas em série na mesma carcaça e constatou-se uma grande relaxação. Ou seja, aqui nós temos duas molas, certo? E há uma relaxação, ou seja, há um espaço muito grande entre uma mola e outra. Aqui embaixo temos a proteção contra corrosão precária. Aqui nós temos esse revestimento que faz com que, ó, uma parte você vê que já sofreu um pouco mais e a outra ainda está com a resistência em dia. E temos uma folga muito pequena entre os pratos e a carcaça, atrito elevado e travamento. Ou seja, a carcaça, que é esse elemento externo aqui, ele possui um espaço muito curto, muito pouco afastado em relação aos próprios pratos, né, as próprias espirais da sua mola. Então isso faz com que haja o que? Um atrito elevado e um travamento. Carcaça pouco rígida, principalmente na região dos rasgos. Constatou-se algumas moças, ou seja, um travamento. A moça interna ela faz com que haja um impedimento, né, uma obstrução da oscilação da sua mola. Como aquela moça está ali, ela bate e gera o que? Um desande, né, um desalinhamento do seu trajeto feito pelos pratos da mola. Agora aqui vamos falar sobre as desvantagens dos suportes de mola de carga variável em reformadores. Primeiro, a carga é dependente dos ajustes na partida. Essa é uma desvantagem. Segundo, dificuldade de seleção. Você não sabe se seleciona suportes duplos ou quádruplos. Certo? É difícil. Terceiro adendo, caso ocorram pontos quentes, há diminuição da carga. Ou seja, com o ponto quente, aquela carga de resistência era reduzida, então ele tende a aumentar mais ainda. E a relaxação aumenta o risco de bowing, certo? Aquela relaxação, aquele excesso de relaxação aumenta o risco de bowing. E para finalizar, o sistema de saída do forno reformador, né? Que diz o seguinte: o sistema de saída dos reformadores operam em condições extremas, ou seja, estão sempre no limite, né? Sempre em condições severas de operação. Vários componentes operam sob regime de fluência, devido à alta temperatura, por um longo período de tempo, caracteriza-se sofrer por fluência. Linha de transparência e entrada da caldeira recuperadora refratadas. Ou seja, a linha de transferência e a entrada da caldeira de recuperação, elas têm que ser refratadas. E os pigtails sustentados por suportes de mola. Os pigtails, no caso, devem possuir os seus suportes de mola para garantir sua sustentação. E, como já disse, como trabalham sob regime de fluência, os pigtails, os coletores, os T's e o cone de transição devem ser trocadas, bem como os suportes intermediários, né, de tubulação a cada 100.000 horas, uma vez em que a fluência seja aquela dentro do previsto, né, pelo projeto, de acordo com a quantidade de temperatura e tensões atuantes no seu funcionamento diário, certo? Cotidiano. Bom, senhores, com isso nós encerramos aqui a nossa videoaula de fornos, certo? De maneira que muito em breve nos veremos novamente com os outros equipamentos. Espero que tenha sido esclarecedor para os senhores aprender sobre os fornos, entendeu? Entender a sua importância, entender a sua complexidade, seus tipos, certo? E a gente se vê na próxima com o próximo equipamento que vamos estudar, certo? No mais, fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.